Olá, seja bem-vindo. Este é o programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente. Nosso encontro semanal aqui na Com Brasil TV, onde você fica conhecendo um pouco mais a respeito desse extraordinário programa comportamental que oferece proteção social e qualidade de vida para você e para a sua família. Bem-vindos, meus amigos. Vou começar hoje com ele, com o nosso presidente Luiz Fernando Calduro. Bem-vindo, presidente. Alegria de estarmos juntos mais uma vez. Este programa é o meu predileto, viu, Thiago? É mesmo? Semanalmente estamos juntos, família de Amor Exigente. Você que é um telespectador da Com TV, venha conhecer o programa de Amor Exigente, um programa de qualidade de vida, de proteção social, que trabalha 12 princípios comportamentais. E temos um lema extraordinário que diz: nada muda se eu não mudar. E a partir disso e de uma espiritualidade pluralista, de responsabilidade social, modificamos a nossa vida a ponto de respondermos quando nos perguntam como vai você, cada vez melhor. Então desejo que você também esteja cada vez melhor. Então, Miguel Tortorelli, nosso segundo vice-presidente, o nome desse programa Cada Vez Melhor não é por acaso? Não é por acaso, e eu vou cada vez melhor. Com certeza absoluta, seguindo o nosso presidente aqui que pede isso. E com os nossos amigos que aqui estão. E você venha também, venha ficar cada vez melhor. Você que nos assiste hoje pela primeira vez ou segunda vez e ainda não foi num grupo nosso ou nos assistiu pela televisão, vá num grupo, comece a conhecer o que é o amor exigente. O amor exigente funciona, dá certo. É isso mesmo, Rogério Nastre, nosso diretor de comunicação. Os homens aqui falaram que funciona, dá certo. É isso mesmo? Você sabe, Thiago, o que eu estava aqui pensando, né? Eu me acostumei tanto a assistir de terça-feira o nosso programa Cada Vez Melhor, que não importa onde eu estou, eu entro naquele bannerzinho que você faz a divulgação para ver se hoje eu estou na Sky, se eu estou numa outra antena, para ver qual é o canal para eu não perder. Para não perder. E outro dia atrasou um pouco o programa, eu liguei pro Miguel. Miguel, cadê o programa? Né? Calma, vai entrar aí no ar, né? Então a gente se acostuma tanto com isso, mas é isso aí, cada vez melhor. É tão gostoso a gente ter na terça-feira o programa Cada Vez Melhor, é muito bom. E você sabe, Rogério, que depois, passa aqui na Com Brasil na terça-feira, depois eles repetem também durante a programação, durante a semana, mas onde você pode acompanhar também o Cada Vez Melhor com Amor Exigente? Onde é? No nosso canal do YouTube. Então tá aí o site embaixo na sua tela, amorexigente.org.br. Você tem acesso aí a todas as nossas redes sociais, inclusive ao nosso canal do YouTube. Estamos quase chegando a 40 mil inscritos no nosso canal. Como diretor de comunicação, tá bom? Muito Queremos bom, mais, né? Queremos mais, Queremos. muito bom. Então, se você ainda não se... precisa para termos mais? Para termos mais, você que está nos assistindo aí, ó, entra lá no nosso canal e se inscreva. Você vai assistir não só esse programa, caso você perdeu aí em algum momento, aí não conseguiu assistir na íntegra, como o Rogério, que está sempre na estrada, sempre para lá e para cá, às vezes não consegue assistir tudo, né, Rogério? Ele sempre vai lá depois no nosso canal no YouTube assistir o programa na íntegra. É gratuito, Miguel, gratuito, não paga nada, mas como a gente sempre fala, né, a colaboração tá aí lá no nosso site, você pode fazer uma doação, ajudar a gente, você pode assistir também todos os outros programas, porque nós já estamos na terceira temporada, presidente. Terceira temporada de Cada Vez Melhor. Do Cada Vez Melhor, você tem acesso à primeira, à segunda temporada, tem programas incríveis, e vamos parar de enrolar aqui, vamos apresentar o nosso convidado especialíssimo hoje, que é o psicólogo especialista em dependência química e também voluntário do Amor Exigente, Carlos Kugert. Falei certo, Kugert? Certinho. Certinho? Então bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pelo convite, pela confiança e vamos lá. O Carlos veio trazer para a gente um tema muito interessante, que é tema, inclusive, do livro dele. Vou pedir que a câmera feche no Carlos para mostrar o livro. Fala o título do seu livro pra gente aí, Carlos, por favor. O livro chama Por que Falar com Seus Filhos sobre Drogas? Por que falar com seu filho sobre drogas? Então o tema do nosso programa também é relacionado a isso. Eu devo falar sobre drogas com meus filhos? Eu começo por essa pergunta. Devemos falar com nossos filhos sobre drogas? Sem dúvida. Eu abro o livro com uma frase que diz o seguinte, ela fala assim: é mais fácil criar crianças fortes do que consertar homens quebrados. É mais fácil criar crianças fortes
do que consertar homens quebrados, né? Porque é o trabalho que a gente faz no grupo do Amor Exigente, né? As pessoas chegam lá com seus filhos, usuários de drogas, com a vida em pedaços, né? Chega lá com toda a dificuldade que a droga traz, né? Então, tem 40 anos que a gente faz esse trabalho. E quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa que onde tem um dependente químico, onde tem a doença instalada, também tem uma criança assistindo isso, né? Então, é sempre importante a gente falar com os nossos filhos. Porque se você não falar com eles sobre droga, alguém vai falar. Se a gente não conversa em casa, essa conversa vai ser lá fora. E lá fora a gente não tem controle, né? Por isso que é importante a família se unir de informação. Esse programa ele serve para isso, né? Porque às vezes o pai, a mãe não fala porque ele não tem recurso, ele não conhece, ele fica em dúvida, ele tem dificuldade de se posicionar. Então a melhor maneira de você falar com a criança sobre droga, sobre o álcool, né, que é a droga mais usada no nosso país, é falar que aquela pessoa que está lá embriagada, ela está doente. Então, sempre que você tiver uma oportunidade, numa festa, até mesmo na rua, quando você encontrar alguém caído, você fala que aquela pessoa lá bebeu, ela usou droga e ela está doente. E ela precisa de cuidados, ela precisa de tratamento. A criança vai entender, porque os nossos pais, eles nos ensinam a prevenir a doença. Ele fala para a gente não pisar no gelado, para a gente, né, cuidar daquilo que come, daquilo para não ficar doente, para não precisar ir no médico, né? E a criança, ela se protege de poucas coisas, mas a coisa que ela mais se protege é da doença, porque ela não quer ficar doente, ela quer continuar saudável. E é bom que a gente tenha uma criança saudável em casa, é bom que a gente tenha uma família saudável em casa. Então não é só falar com a criança, mas também com a criança, né? O assunto sobre drogas, o assunto sobre a compulsão, né? Na verdade, a minha especialidade é na clínica das compulsões. O direcionamento do livro é sobre a droga, mas hoje a gente sabe que tem outras compulsões. Tem o jogo, tem as compras, tem a alimentação, tem a pornografia, tem a sexualidade, tem várias compulsões, né? Perfeito. E então, sim, né? Então já fica a resposta aí para você. Sim, você deve falar sobre drogas com seus filhos. E aí você comentou a respeito de crianças, né? Então essa era a próxima pergunta. Desde criança, então, tem que ter essa conversa. Que é uma pergunta que a gente muito recebe também, né, Luiz, nos grupos de Amor Exigente. Com quantos anos que a gente tem que começar essa conversa, falar com os filhos? No livro, eu pretendo tirar essas dúvidas, né? Então, aquelas grandes perguntas, né? O que, como, quem, quando, onde e por quê, né? Então, a gente tem que aproveitar o momento que a gente está vivendo, né? Eu costumo dizer que o melhor momento da gente falar sobre droga com a criança é quando a família está reunida. Uma festa de casamento, né? É o momento. Porque a festa de casamento, ela nos dá uma falsa segurança. Está tudo ali em família, conhecido, e ali os excessos, né? O Dr. Freud vai dizer que todo excesso esconde uma falta, né? Então, quando a pessoa está se excedendo, a gente pontuar a criança, a fulano está assim por conta de que se excedeu, perdeu o controle, né? Porque junto com a compulsão vai vir a falta do controle. E é isso que vai prejudicar o sujeito, é isso que vai adoecer o sujeito, é a falta de controle. Tem pessoas que podem beber, que não têm a dependência do álcool. Tem pessoas que conseguem. Agora, aquele que perde o controle é um demonstrativo que ele tem a doença, né? Então, quanto antes a gente falar com essa criança, melhor. De preferência, antes da adolescência, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a criança é até 12 anos, né? Hoje em dia, com 10 anos, meu filho falava que com 10 anos ele já era pré-adolescente, né? Eles querem antecipar as coisas, né? E o uso do álcool e da droga está cada vez mais precoce na nossa sociedade, né? Logo que eu entrei no Amor Exigente, há 25 anos atrás, se começava a usar droga com 14, 15 anos. Hoje a gente já tem estatística que mostra que isso acontece com 11, 12, 13 anos, né? Então, não tem uma idade certa, mas a idade certa é antes dos 12 anos. Antes dos 12 anos. Antes que ele tenha a oportunidade de
Porque se ele não tiver recurso para dizer não, a probabilidade dele dizer sim é maior. Né? Porque tem a pressão social, tem a pressão do grupo. Né? Então ele precisa ter conhecimento para se posicionar na hora de dizer não. Não, eu não quero, porque isso aí eu vou ficar doente, eu vou perder o controle. Né? Então, se ele tem uma informação que antecede ao momento da decisão, ele fica muito mais simples para ele decidir. O levantamento do Lenat diz que é 12 anos a média da entrada nas drogas é pelo álcool. E realmente, né, o que nós lutamos muito, eu vou pedir ao nosso presidente que faça um encaminhamento forte para os nossos governos, que nós precisamos levar isso para as escolas. Há necessidade de levarmos para os jovens, as crianças. Nós temos uma outra colocação pelo amor exigentinho. Então, isso daí está nas suas costas agora, presidente. Então eu vou abrir para que você, telespectador, nos ajude nessa empreitada que Miguel está propondo. Você está prestando atenção no assunto que nós estamos conversando? Na importância de nós estarmos atentos como educadores, de criar jovens e crianças fortes, e para que isso aconteça, nós precisamos conhecer o programa de Amor Exigente. Nós precisamos saber que os nossos recursos como pais são limitados, nós precisamos saber que os pais também são gente, porque caso contrário, nós nos arvoramos em nos tornar super pais, super mães, fazendo tudo o que os nossos filhos poderiam fazer, e eles vão deixar de ser autônomos e vão ficar fracos. E como pessoas fracas vão ser uma presa fácil para o mundo da droga. Quero fazer um contra-testemunho aqui, Miguel, Rogério, Tiago, Carlos. Eu estou no Amor Exigente há 22 anos, o mês passado. Celebrei 22 anos de presença no grupo de Amor Exigente. Parabéns. Quando cheguei ao Amor Exigente, 3 dos meus 4 filhos estavam fazendo uso de drogas. Porque eu não falei sobre drogas com eles. Não me ocorreu. Eu e minha esposa nunca tínhamos usado droga, não fazia parte do nosso repertório e não estávamos preparados para que quando eles entrassem na adolescência nós começássemos, ou antes disso, como você mesmo disse, em situações cotidianas, né, pudéssemos falar sobre esse assunto para trabalhar a prevenção. Então, não passe pela mesma dor que eu passei. Fale sobre drogas com seus filhos, mas acima de tudo, torne-os fortes. E como tornar uma criança e um jovem forte? Vem aprender no Amor Exigente. Quando você deixa de ser um super pai, uma super mãe, quando você permite que o outro faça aquilo que ele tem condições de fazer, assim ele vai se tornar um indivíduo autônomo. É mais ou menos isso, Carlos? É isso. Eu abro o livro com essa frase, né? É mais fácil criar crianças fortes do que consertar homens quebrados. E eu fecho com uma outra frase, que diz que quando as raízes são profundas, não há razão para nos preocuparmos com o vento. Quando as raízes são profundas, não há razão para nos preocuparmos com o vento. E é esse o papel da família, né? Temos as nossas raízes culturais, né? O nosso primeiro princípio. Por isso que a gente deve falar com o nosso filho. Porque um filho, para um pai, é como uma semente que a gente põe na terra e ela precisa ser cuidada. Porque dessa semente vão vir outras sementes e outras sementes, né? Então, nós estamos aqui hoje para quebrar paradigmas, né? Nós podemos falar num outro programa, ou se tiver tempo, da questão sociocultural, né, do nosso país, né? Porque existe um preconceito contra a dependência química, contra o dependente químico, né? Desde a década de 70, a dependência química ela é considerada uma doença, né, um transtorno mental. E muitas pessoas não entendem ainda como uma doença. Acham que é uma questão moral, de caráter. E não, é uma doença. E não é que só o sujeito que ingere
a droga, o álcool fica doente, a família, o entorno também adoece, né? E o amor exigente sabe lidar com isso, né? A gente tem formas, a gente tem um caminho para lidar com isso. A gente tem lá uma receita, são 12 princípios éticos, 12 princípios familiar, espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. Então venha fazer parte do nosso grupo. Lá no grupo você vai perceber que não é um problema que só você está vivendo com o seu filho, com o seu adolescente, com o seu pré-adolescente, mas é um problema da sociedade, como o Miguel falou, é um problema da escola, né? Porque nós temos 4 grandes experiências sociais na nossa vida. A primeira experiência social é na família, onde é formada ali a nossa casa. A segunda experiência social é na escola, quando a gente começa a se relacionar com um diferente de nós. A quarta experiência social é na igreja, onde são reforçados os princípios éticos, morais, o certo e o errado. E a quarta grande experiência social é no mercado de trabalho. Então, se a gente tiver dificuldade na família, a gente vai levar essa dificuldade para todas as experiências sociais. E daí a nossa raiz fica rasa. Qualquer ventinho nos derruba. Qualquer convite nos leva, né? E nós temos que aprender a nos posicionar como pai, como marido, como filho, como educador, como aquele que está conduzindo, né, essa juventude. Infelizmente, a gente viveu isso na nossa família. Foi isso que nos levou para o amor exigente. Mas hoje a gente tem essa obrigação, né? Na nossa cultura, a gente não sabe fazer ainda a prevenção, mas alguém tem que começar. Tem vários grupos de problema instalado. O amor exigente, desde, acho que 2010, por aí, a gente começou a levantar essa bandeira da prevenção. E eu penso que, se Deus quiser, logo, logo, nós vamos ter um trabalho firme aí na prevenção. Para fortalecer essas raízes, né, Rogério, torná-las cada vez mais profundas, mais fortes, o amor exigente atua em várias ações, né? Então, desde o amor exigentinho, né, até o sempre atento. Fala um pouco para a gente. Como o Luiz Fernando já sempre muito gosta de nos falar, né? Nós temos o grupo de família, temos a ação da sobriedade, temos a ação de sempre tempo, temos a ação de cônjuges, né? E, então, quer dizer, o amor exigente é bem completo. O que eu queria falar para o nosso convidado é o seguinte, que o amor exigente é tão sábio nessas coisas todas, Carlos, que quando a gente começa o ano falando do nosso princípio básico, né, raízes culturais, né, então nós estudamos um princípio por mês. Sempre quando eu vou fazer a palestra desse princípio, eu falo exatamente isso, que se você não falar com o seu filho sobre droga, alguém vai falar. Sobre droga e sobre sexo, como você falou. Agora, Carlos, um ponto muito importante. Não é só falar, é como falar. E aí eu queria que você, então, colocasse agora esse tempero aqui, né? Porque que nós vamos precisar falar, acho que já está bem claro isso, nós entendemos bem o que você falou. Agora, como levar esse assunto, falar de drogas e falar de sexo dentro de casa, às vezes não é uma tarefa tão simples. Então, se você puder nos dar uma dica, vai ser muito bom para os nossos telespectadores. Por exemplo, para a criança, você tem que ser o mais natural possível, né? E para você ter segurança, você precisa ter conhecimento de causa, você precisa saber daquilo que você está falando, né? Porque a criança, a gente sabe, ela não ouve aquilo que você fala, ela ouve aquilo que você faz, né? É sobre isso, né? Então vai depender muito da sua relação com o álcool, como que é o álcool lá na sua casa, onde que ele está, qual que é o papel dele, quando ele aparece, né? E daí a gente vai falar sobre isso. Porque não adianta você falar para ele não beber, que faz mal se você bebe. Não adianta você falar para ele não fumar se você fuma. Não adianta você falar para ele não mentir se você mente, né? Então, o exemplo ele arrasta, né? E como pais, como educadores, a gente tem que saber disso. Porque às vezes, aquele pai que não sabe a problemática do alcoolismo, da dependência química, ele não sabe disso. Quando eu entrei no amor exigente também eu não sabia. Porque era normal, eu vi meu pai bebendo, meu avô bebendo, meus tios bebendo. Inclusive, quando eles bebiam, eles ficavam seres humanos melhores, ficavam contentes, alegres, né? Até um certo ponto, né? Meu pai era alcoólatra. Então eu falava que o melhor pai que eu tinha era o pai meia garrafa. Porque daí ele ficava a melhor pessoa do mundo. Mas depois da meia garrafa, ele ficava a pior pessoa do mundo.
né? Porque qualquer droga, então você usa droga, você entra num estado alterado de consciência, você perde a consciência da realidade, você perde o filtro social, né? Tem um rebaixamento do ego, do superego, e daí você faz aquilo que você tem vontade de fazer. Existe uma transformação no sujeito, né? E a criança não sabe, não entende isso. Então ela acha que bebendo aquilo, ela também vai ficar legal, né? Meu pai nunca me beijava, nunca me pegava no colo, mas quando ele estava meia garrafa, ele me pegava no colo, me dava um abraço, dizia que me ama, criava coragem, né? Porque para amar precisa coragem, né? Não é simples assim. Então a gente tem que falar com os nossos filhos com a maior naturalidade possível, entende? E não falar que é um tabu, que se você beber, usar droga, você vai morrer, que droga é ruim. Foca na doença. Foca que é doença. Foca que a pessoa vai ficar doente. Porque isso é verdade. Isso ela vai constatar. Agora, se você falar que é ruim, e ela for usar, e ela gostar, ela vai achar que você está mentindo para ela. Ela vai achar que está sendo enganada, né? Então, a gente tem que ser o mais natural possível. Tem escrito lá, tem a lei, né? Não, isso aqui é só para adulto. Só depois de 18 anos. A gente sabe que não é cumprido, mas a criança vai aceitar aquilo como para adulto, né? E daí você tem mais tempo para falar daquilo. Então, a melhor forma é em família e sem botar muita luz onde não precisa, né? Ser o mais simples possível. Então, Carlos, digamos que um pai esteja nos assistindo, o filho já não é mais criança, como você comentou no começo aí da sua fala, ele perdeu aí essa janela de oportunidade para ter essa conversa com o filho já entrou numa adolescência, começa a frequentar uma festinha e tal, ainda é possível, digamos assim, conscientizar o filho com um diálogo aberto, franco? Como que o pai pode ter essa conversa com o filho adolescente? Eu posso falar da minha experiência, né, das palestras que eu sou convidado para ir na escola, falar com esse adolescente, né? Então eu costumo perguntar, né? Os adolescentes, eles não gostam muito de ser questionados, né? Qual que é a pessoa ideal para você casar? Pergunto para as meninas, né? Qual o critério que você tem para escolher a pessoa que vai ser o pai de seus filhos, o príncipe encantado? E elas não sabem. Então eu vou te ajudar. Tem que ser bonito, tem que ser inteligente, tem que ter um carro, tem que ter uma moto e tal. Daí elas entendem. E daí eu falo do critério que a minha avó tinha. A minha avó, quando criança, eu via ela ensinando para minha tia um critério para escolher o marido. Um critério só. É ver como esse filho, esse rapaz, trata a mãe dele. Porque se ele tratar mal a mãe dele, vai ser difícil. E aí eu prossigo na palestra, porque as pessoas, elas acham, por exemplo, que o álcool, o adolescente, faz parte, historicamente, no rito de passagem, né? Tem que experimentar, tem que tomar o primeiro porre e tal. É normal, né? É normal, faz parte, todo mundo ali toma e tal. Só que assim, não é esse rito de passagem, porque aquela explicação, né? Você bebe, você entra num estado alterado de consciência, você perde a consciência da realidade. Não é só você ficar bêbado. Nós estamos falando também de uma gravidez indesejada, porque você perde o filtro. Nós estamos falando de uma doença sexualmente transmissível, como o HIV. Acidente de carro. E todas as outras. Nós estamos falando de um acidente de carro e tal. E aí, quando teve uma vez que eu falei sobre acidente de carro, daí a pessoa falou, não, mas eu não bebo, eu sou da igreja e tal. E eu digo, sim, mas não precisa beber. Eu tinha um amigo que a filha dele foi numa festa e ela não bebia. Ele era evangélico. E a menina não bebia. Só que ela pegou carona e o motorista do carro que ela veio, bebeu, e eles bateram lá no Rio Grande do Sul, no eucalipto, e morreu 5 jovens dentro do carro. 5. E ela não tomou uma gota de álcool, né? Mas é onde você está, com quem você está. É o meio que você está, né? Então, por isso que é importante a gente falar com o nosso filho, independente da idade dele. Se ele é criança, se ele é adolescente, se ele é pré-adolescente. A gente tem que falar para ele da vida. Lembra?
o nosso filho é uma semente que precisa ser cuidada, até ela começar a dar outras sementes, para ela cuidar da semente também, né? Porque esse é o método. De repente, os nossos pais, eles não deram o melhor porque eles não tinham. Ninguém dá aquilo que não tem. Mas hoje a gente vive na era da informação. A gente tem muito mais informação do que os nossos pais. Meu pai, minha mãe deu o melhor que ele tinha. E não tem uma escola, uma universidade para você estudar para ser pai, né? Então a gente tem que falar com os nossos filhos assuntos da realidade, da cultura vigente, né? Daquilo que ele está vivendo lá na escola. Por isso que é importante não só você falar com os seus filhos, mas trazer os amigos dos seus filhos para sua casa. Conhecer os amigos dos seus filhos. Saber como é a rotina dos pais dele, né? Nós precisamos proteger os nossos filhos. Porque lá fora não existe proteção. Lá fora o slogan que eles usam é beba com moderação, né? Isso é incabível, né? A gente não consegue. Mas assim, eu tenho um filho de 16 anos. Eu não tenho dúvida que antes dos 21 anos o meu filho vai experimentar a droga. Se ele vai gostar ou não, a gente não sabe. Mas a probabilidade dele experimentar, ela é grande. Mesmo eu fazendo todo esse trabalho, mesmo ele conhecendo, ele nasceu dentro do grupo do Amor Exigente, ele aprendeu a gatinhar dentro do grupo, aprendeu a falar dentro do grupo, mas a gente não tem 100% de certeza que vai dar certo. Mas a gente tem que continuar. As raízes têm que ser profundas, senão o vento vem e derruba. Mas eu diria para você, Carlos, que ele está protegido sim, porque ele recebeu aquilo que precisava receber. Então, mesmo que ele faça experimentações, mesmo que ele venha fazer alguma opção ruim, o retorno vai ser muito mais fácil do que se alguém... do que de um outro jovem que nunca tivesse sido trabalhado nesse sentido. Eu acho que o resumo da ópera, Tiago, e que o nosso telespectador tem que ter bem claro, é que, de fato, o que tem que ser conversado é que a droga causa uma doença crônica, uma doença incurável. E gosto tanto, Miguel, quando o professor Ricardo diz, né, quando nós vamos ensinar para os nossos filhos na praia, olha, não pise nesse riozinho aí que dá doença, nunca mais o jovem pisa naquele riozinho. É verdade. Só os pulinhos, né? Só dá um pulinho, né? Então é desta maneira que nós devemos fazer. Olha, a droga causa uma doença. Então é desta maneira e fale. E o Carlos está de parabéns, o tema do livro é extraordinário, a sua presença aqui nos ensina muito. Estou muito contente, Tiago. Ô Luiz, eu sei que nós temos um lema que é um chacoalhão nos pais aí, né? Que diz, pais acordem. Acordem, porque cada vez mais temos menos tempo de agir. Acordem. Acordem. Mas é fundamental, né? Pegando um gancho, conversar com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. Que as consequências do uso da droga, infelizmente, se forem para experimentação, a primeira vez é fantástico, é o que dizem. Sim. Mas se ele vai continuar ou não, é triste. E hoje, né, as mulheres estão com 52% as jovens. Estão entrando no mundo das drogas e do álcool muito mais do que o homem. Por isso, pais acordem, venha para um grupo de amor exigente. Temos inclusive um webinar de capacitação agora no próximo dia 13 de abril, onde inclusive falaremos também sobre a questão da dependência química com o Dr. Ronaldo Laranjeira, que é aí um dos maiores especialistas do país nesse sentido. Faça sua inscrição no nosso site amorexigente.org.br. Já encerrando aqui, agradecendo mais uma vez meus amigos Miguel, Luiz, Rogério, psicólogo Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? E eu vou falar que nós temos a nossa revista. Isso, fala da revista, fecha no Miguel, enquanto a gente vai subindo os créditos aí, ó, o Miguel apresenta a revista. Por favor, leiam, assinem a nossa, é para você, para sua família. Aqui você vai encontrar histórias fantásticas e com certeza absoluta vocês vão pôr em prática. Parabéns, Carlos. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.